Glória a Deus, meus irmãos. Eu, quando fui convidado pelos nossos pastores para ministrar essa manhã, meu coração queimou para que eu seja muito bíblico. Fale pouco do que eu penso, do que eu acho, mas que eu seja muito bíblico. E nas minhas pesquisas, tentando aprender um pouco mais sobre o Evangelho, tem uma frase que eu adoro, que Billy Graham disse, que eu preciso falar para vocês, até para pavimentar minha fala. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha que frase espetacular. Sabe, a nossa expectativa não está na notícia do jornal de amanhã, a nossa expectativa é bíblica, amém? A Bíblia é o livro mais atual do que o jornal de amanhã. E é sobre ela que nós vamos pavimentar essa manhã. Eu gostaria de ler com a igreja amada do Senhor, Efésios capítulo 1, dos versos 4 ao 5. Amém. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diz espera. Espero, então eu espero. Amém. Amém. Efésios capítulo 1, verso 4 vai dizer: conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Algumas versões vão dizer que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Repita comigo, igreja: para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Amém, glória a Deus. Em Jeremias 1,5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta para as nações. Então Deus nos constituiu profeta para as nações, amém? Eu quero trazer algumas lições que eu aprendo nesse texto, mas o meu objetivo essa manhã é colocar para a igreja do Senhor algumas ferramentas para a gente levar para 2026, e uma delas é um batismo de amor. Sabe, o batismo de amor, que o Senhor nos encha, nos capacite e que a gente saia daqui ao mínimo diferente da forma que a gente entrou. A primeira lição que eu aprendo: Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. A gente já ouviu isso várias vezes, mas será que a gente já parou para refletir sobre isso? Sobre o propósito que Deus tem para nós? Assim como Ele chamou o profeta Jeremias em um tempo de restauração para Jerusalém, Ele também nos chama hoje para sermos um instrumento de restauração. Pastor, restauração aonde? Na nossa casa, restauração na nossa geração, restauração na nossa família, nos nossos filhos, restaurar os corações perdidos dentro da nossa casa. Sabe, eu gosto de uma frase, que diz: primeiro dentro, primeiro em nós, depois através de nós. E restauração é isso, porque quem aqui não precisa ser restaurado pelo Senhor? Sabe, nós precisamos ser restaurados e redimidos. Então, que comece por nós e depois através de nós. Amém? Talvez você pense comigo: pastor, mas quem sou eu para restaurar algo? Lembre-se, e eu não vou usar aquela frase que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Vai ser diferente a minha. Deus não chama os capacitados, Ele capacita a gente no caminho, amém? No caminho, de glória em glória, de dia a dia, a gente vai sendo capacitado pelo Senhor. Toda manhã, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Então a cada manhã uma oportunidade de nós sermos capacitados por Ele. E aí nós vamos ficando fortes, robustos em Cristo, crescendo nele. Assim como Jeremias se achava um jovem incapaz, Deus levantou e lhe deu autoridade espiritual. O mesmo Deus que se importou com Jeremias se importa comigo e com você. Amém? O mesmo Deus que se importou com Jeremias se importa comigo e com você, meu irmão. Segundo ponto que eu entendo nesse texto, que eu aprendo com esse texto: Ele nos consagrou
Olha que coisa maravilhosa. Consagração não se limita a ritos ou campanhas específicas. É um ato diário e espontâneo de amor e entrega. É um ato espontâneo, diário de amor e entrega. Às vezes a gente ouve falar de campanhas de consagração. A gente ouve, está tendo uma campanha de consagração em determinado lugar. E tudo isso é válido. Mas eu quero explicar hoje para a igreja o que é a verdadeira consagração a partir da Bíblia Sagrada. Amém? A verdadeira consagração é essa: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Sabe, está na hora da gente começar a olhar para dentro de nós e dizer: ei, não é uma campanha que vai me mudar, sou eu que preciso agir para que essa mudança aconteça. A cada manhã, repete comigo, a cada manhã o sacerdote coloca a lenha na fogueira, mas aí o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Por quê? Porque o sacerdote vai colocar a lenha na fogueira toda manhã. Não dá para chegar aqui no domingo e ser o super crente. Uau, meu Deus, o pastor Telmo brinca, né? Eu não tenho o mesmo nível humorístico dele, mas eu adoro quando ele fala que assim, o irmão entra na igreja, as asas para trás e vai, né? Gente, mas e na segunda-feira? Está guardando a língua? Está se consagrando? E na segunda-feira está olhando para o necessitado? Sabe, aquele dinheirinho assim, aqui ninguém mexe, está servindo para edificar o reino de Deus? Ou a gente não bota a mão no bolso porque parece que tem um escorpião lá dentro? Gente, acredite em mim, eu estou falando para nós como igreja, está pegando aqui também, amém? Glória a Deus, é a palavra do Senhor. O Senhor nos chama a nos consagrarmos nele todos os dias. Eu ainda brinquei porque tem pessoal do internacional aí, every day, todo dia, every day. Porque nisso se resume toda a lei e os profetas. Olha que coisa maravilhosa. Mas amar o próximo nem sempre é fácil, e eu queria falar sobre isso agora. Às vezes o amor exige que nós saiamos da nossa zona de conforto. Um exemplo é visitar um enfermo no hospital. Quem aqui já fez isso? Não precisa me falar, mas lembra. Talvez essa pessoa vai estar lá no hospital com cheiro forte, com xixi, com vômito talvez, porque tomou alguma medicação que enjoou. E como é que a gente vai reagir nisso? Mas é mandamento bíblico: ame o próximo como a ti mesmo. Pastor, eu nem quero ir em hospital. Eu te entendo, está tudo bem, mas o que tu estás fazendo para que a verdadeira consagração aconteça na tua vida? Parado não dá para ficar. Amém? A gente precisa estar em movimento. Mas quando você estende a mão e ora com aquela pessoa no hospital, ali está a verdadeira religião, que Tiago diz, Tiago 1,27, a religião pura e verdadeira diante de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler de novo, porque eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, por favor. A verdadeira religião é esta: a religião pura e verdadeira diante de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Aleluia, Jesus, aleluia. Amar ao próximo é o maior ato de consagração que um cristão pode fazer. Eu vou pedir para o meu irmão colocar um pequeno vídeo aqui de 1 minuto e pouquinho, porque eu quero dividir uma situação com vocês. Fica à vontade, meu irmão, podem ficar sentados. Quantos pontos de exclamação, né? Quantos porquê existem em você? Certo, mano? Então eu acredito também. Você precisa buscar isso em Deus. Deus, fala comigo. Caleta minha alma, meu coração. É isso aí, galerinha. Vamos dar uma força para quem tá começando. Toca uma moda. Garçom, manda uma cerveja. Eu sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ele.
Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Mas é de agora que eu esqueça os olhos dos lábios daquela mulher. Você é o amor que mexe comigo, a cabeça e me deixa assim. Você para a galerinha curtir, que faz eu esquecer da vida feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu fim, galera. Vamos dar uma daqui, vem, chegou mais gente. Olha a galera, ó. Agora eu vou cantar esse aqui, ó. Agora pega esse aqui, ó. Mas eu não esqueci quando me encontrou. Ô, Glória! Existe dentro de você. Aleluia. Tem mais um aqui rapidinho para vocês verem o final dessa história. Ele é usado por Deus, é maravilhoso, mas a realidade que eu vivo, só Deus para me libertar. Só Deus para me libertar, porque não é fácil ser um travesti. Não tem mais pai, não tem mãe, não tem ninguém. Mas eu creio em Deus. Deus é maravilhoso. Em Deus eu peço para Deus que abençoe o João, que ele consiga realizar o sonho dele, que é levar a palavra de Deus adiante. Mas eu agradeço. Não devemos. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas isso para mim é o amor que a igreja precisa exercer. Sabe, não dá pra gente ficar inerte a uma palavra dessa, a uma condição dessa. A gente às vezes quer ser igreja aqui dentro, para agradar o pastor Telmo. Jesus se agrada disso aqui, da simplicidade, da nossa entrega verdadeira. Amém. Eu queria deixar no coração de vocês essa manhã um batismo de amor. Batismo de amor. Que a gente possa olhar para o lado e entender que a necessidade do outro, eu não sei o que ele passou para chegar até aqui, mas o meu papel como igreja é amar, porque a verdadeira religião é essa. Não há outra religião, todas as campanhas, tudo que a gente fazer, nada vai fazer sentido se eu não me converter de verdade primeiro dentro de mim, para aceitar aquilo que é diferente do que eu creio. Eu preciso entender, olhar para o lado. Jesus, se estivesse aqui conosco hoje, eu não sei se Jesus estaria sentado no banco da Abapai ou se ele estava nos becos e vielas dessa cidade pregando o evangelho. Eu não sei se não seria isso que Jesus está fazendo, sabe? Então que a gente se sinta desconfortável essa manhã, que a gente se sinta desconfortável no nosso lugar e que saia de nós uma reflexão, um bom perfume. Aleluia. O menino não julgou, não apontou o dedo, né? Perdão, ele amou como Cristo amaria. E aquele simples gesto abriu uma porta para o amor de Deus alcançar um coração ferido. Esse é o poder do amor verdadeiro, o amor que transforma, não o amor que condena. Amém. O terceiro ponto que eu quero mencionar essa manhã com vocês é que Deus já nos conhecia. Antes de qualquer coisa, vocês lembram que eu li no texto? Antes da fundação do mundo Ele nos conhecia. Quando você conhece alguém de verdade, você sabe como ela é, como ela pensa e como ela reage. É um relacionamento íntimo quando você conhece alguém. Outro dia alguém falou: você conhece o Neymar? Conheço. Não, você não conhece, você sabe quem é o Neymar. Conhecer ele é diferente. Como referência, de alguém famoso. Então quando você conhece alguém, você sabe daquilo que está dentro da pessoa. E é assim que Deus nos conhece, Ele nos conhece profundamente. Amém? Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe as nossas falhas, sabe as nossas limitações. Ele sabe que a gente ainda não conseguiu fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Amém? Mesmo sendo pecadores, Ele decidiu nos amar, porque Deus se importa comigo, se importa com você, e cada um de nós tem um valor único diante de Deus. Cada um de nós tem um valor único diante de Deus. Quarto ponto que eu aprendo nessa manhã, que Ele nos constituiu profeta para as nações. Um profeta é um mensageiro de Deus, é um intercessor, um guia espiritual. Você está sendo um guia espiritual dentro da sua casa. Olha só, homem, mulher, Deus nos fez reis, sacerdotes e profetas dos nossos lares. A gente tem levado a palavra de Deus para dentro da nossa casa. A gente tem ensinado os nossos filhos da maneira que a gente tem que ensinar. A gente tem sido luz dentro do nosso lar. A gente sempre fala uma coisa, porque eu aprendi biblicamente, né? Há 6 coisas que o Senhor odeia, mas uma que Ele abomina: que um irmão fale mal de outro irmão. Sabe, então lá dentro da nossa casa é proibido falar mal do outro. É proibido falar mal porque não edifica. Se for para falar algo de alguém, fala para a pessoa. Porque quando tu fala mal do outro para mim, tu está destruindo o outro para mim. É ou não é? E eu já tomo um partido, e eu já não consigo mais olhar para aquela pessoa da forma que Cristo quer que eu olhe. Não, mas ele tem um desvio de caráter, né? Nossa, ele mentiu, ele traiu a esposa. Quer saber? Eu tenho sentado nas padarias para tomar café com os irmãos, e a única coisa que eu não faço é julgar, porque eu me espelho, eu me coloco naquela situação, eu me abaixo. E a maioria dos meus conselhos são assim, 1 ou 2 versículos bíblicos, incentivando o irmão a avançar. Porque nós temos, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de liberar perdão na vida das pessoas. Vocês sabiam disso? Amém? Então, nós temos o poder de liberar perdão. No último ano nós lemos o livro Celebração da Disciplina. Como igreja aqui, crescemos como igreja, nos grupos de convívio, fomos crescendo. E uma das coisas que eu aprendi foi essa, porque eu tinha ansiedade de quando o irmão vinha me falar algo, eu já queria, mas está perdoado, está tudo certo, está perdoado. Não, mas calma, deixa o irmão falar, espera, respira, porque pode ser que uma das coisinhas que ele fale ali vai destravar o meu irmão para a vida toda, vai perdoar ele, ele vai conseguir avançar, sabe, meu irmão? Então ouça, ame o próximo, ouça, tenha tempo. Vocês estão muito quietos, amém? Ei, ama o próximo. Ama o próximo. Te coloca na brecha de verdade. Não ouve só por ouvir. Não coloca o áudio na velocidade 2. Sabe? Se tu consegue cuidar de 1, tá ótimo. Se tu consegue cuidar de 5, tá ótimo. Mas cuida, não fica inerte. Eu quero que você saia daqui dessa manhã olhando para 2026 dizendo: eu vou ser diferente, sabe? Eu vou fazer algo diferente, eu não vou mais ficar parado. Talvez tu não tenha o dom de pegar um violão e ir para uma avenida e tá tudo bem, mas assim, começa pela tua casa, discipula o teu filho, discipula a tua filha, amém? Cuida do coração deles para que eles cresçam no caminho que devem andar, e quando forem velhos não vão se desviar dele. Cumpre o teu propósito, cumpre o teu chamado, esse é o mais importante. Aí depois que isso tudo acontecer, Deus vai te dar autoridade para te ir para fora, sabe? Mas a gente às vezes já quer ir para a África e a nossa casa está destruída. A gente já quer dar um passo maior do que aquilo que Deus tem para nós, e a gente se frustra. Há uns anos atrás chegou uma comunidade de um outro país africano aqui no nosso, e eu me lembro que eu queria salvar o mundo junto com a minha família, e a gente colocou os nossos filhos na exposição, juntando colchão, juntando botijão de gás, e pegando caminhão emprestado e levando. E aí o meu pastor na época me disse assim: calma, não faz as coisas no tempo que tem que ser feita, não precisa sair correndo desse jeito. E eu fiquei bravo com ele, eu falei: mas tu não está vendo a necessidade? É já, é agora, é a ansiedade. E ele falou: olha, eu acredito que isso vai durar pouco, porque ninguém aguenta ir nessa velocidade que vocês estão indo. Gente, eu acho que no 30º dia a gente desfaleceu, a gente não conseguiu continuar, porque a demanda só aumentava. E aí começaram a dizer: aquele pessoal da igreja lá, eles estão dando coisa. E aí o pessoal já olhava para nós como dando coisa. Estão entendendo o que eu estou falando? E o pessoal lá está dando coisa, e aí chegava assim: ei, quem é você? Eu vim buscar alguma coisa, porque eu quero uma coisa. Tá, mas tu precisa do quê? Aí a gente já estava dando 3 botijão de gás para a mesma família, sabe? Então assim, tenha calma,
vai devagar, sabe? Vai devagar, começa primeiro em mim, depois através de mim, amém? Glória a Deus. E aí eu vou te perguntar, um profeta é um mensageiro de Deus, é um intercessor, um guia espiritual. Pode um cego guiar outro cego? Não precisa responder para mim, podem fazer uma reflexão interna. Não, não pode. Um cego não pode guiar outro cego. Como poderemos ajudar os outros se a gente não estiver sendo guiado à luz da palavra de Jesus Cristo aqui, ó? Por isso que a gente incentiva, faz um devocional, leia um versículo bíblico que seja por dia, começa nos evangelhos, começa em Mateus, Sermão do Monte, um versículo bíblico, porque um cego não guia outro cego. Agora sim, despertou um versículo aqui, e um irmão está precisando de ajuda, pode ter certeza, Deus vai te usar naquele versículo. Tu não precisa ser um grande conhecedor, Deus vai te usar com aquilo que tu tens, meu irmão, sabe? Porque Deus é perfeito e Ele sabe o que faz. Agora Ele precisa de uma atitude nossa, que a gente avance. Como poderemos ajudar os outros se a gente não for guiado pela palavra? Muitos querem ser bênção fora de casa, mas não conseguem ser bênção dentro de casa. Que perigo, que perigo. Eu morro de medo disso aqui, porque a minha mulher me conhece como ninguém. Dia 24 de janeiro nós completamos 22 anos. E às vezes a gente quer ser bênção na rua, né? Mas a nossa preocupação tem que ser primeiro dentro da nossa casa. Eu nunca subo aqui se não aprovado por ela e pelos meus filhos. Inclusive pelos meus filhos, sabiam? Não sei se alguém percebeu aqui, os dois me abençoando, orando por mim. Porque se eles não me aprovarem como pai, como homem, eu não vou vir aqui. Não dá para brincar de ser crente. Estão entendendo? Não dá para a gente brincar com a palavra de Deus. A noiva, ela precisa ser cuidada. Ela é a noiva de Jesus, é a igreja. E a verdade é que um abismo chama outro abismo, diz o salmista. Se as nossas atitudes não condizem com a nossa fé, nossos filhos também aprenderão a serem coerentes. E aí você olha o seu filho, mas pastor, o meu filho ele está mentindo, ele está fazendo coisas erradas, ele não é mais aquele menino que era quando eu que cuidava dele. Mas quando tu cuidava, o que tu plantou nele? Porque agora tu vai ter que recuperar. Talvez coisas que tu deveria ter colocado no coração dele quando ele era menor não foram colocadas. E agora, não que é tarde, mas agora tu vai ter que trazer o coração dele de volta. Então eu dou um conselho para os pais aqui essa manhã: cuidem do coração dos vossos filhos, sabe? Não desperdicem esse tesouro que Deus nos deu. A família é um presente de Deus. A definição para mim do Evangelho é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E uma parcela da família Ele me deu para cuidar. Só que a outra está aí, a outra está aí, a outra está ali. E juntos nós formamos um corpo forte, fortalecido, amém? Mas cada um cuidando da sua, dentro da sua responsabilidade. Cada um cuidando da sua. Se nós vivermos segundo a palavra, certamente nós seremos bem-aventurados em Cristo Jesus. Como está escrito em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Não se mova pelo que vê, mas pela visão que Deus te deu. Eu falei no culto anterior para os irmãos que em 2004 eu conheci a Clara, né? E em 2007 nós fomos fazer faculdade. E no primeiro ano de faculdade a gente imaginava que a gente fosse conseguir uma bolsa para nos ajudar a pagar, porque éramos eu e ela ganhando um salarinho pequenininho, e a gente não ganhou a bolsa. E quando chegou ali pelo primeiro semestre, assim, a gente começou a ver, não vai dar, a gente não vai conseguir. E eu me lembro que num domingo à noite eu assim, Clara, a gente só tinha uma moto e uma casinha pagando, né? E aí eu assim, Clara, não vai sobrar, não vai dar, eu estou desesperado, o que a gente faz? Ela perguntou quanto tem de dinheiro? Acho que tinha uns 14 reais, né, Clara? Nossa, que tanto, né? É o seu café ali na Abacoff, era que você sair. Tinha uns 14 reais. E ela pegou assim, pega a moto. Tem gasolina para ir lá no Bistec em Criciúma, porque nós moramos em Sara. E o Bistec era o único mercado aberto. Angelone? Então agora está ao vivo, eu falo Angelone. Na outra eu falei Bistec. Mas era ali. E aí eu fui no Angelone comprar. Ela disse, compra um Nescau, uma margarina, leite condensado.
Aí eu peguei e comprei aquelas coisas e ela disse assim: nós vamos fazer docinho e amanhã a gente vai vender na faculdade. Uau! Eu falei, os primeiros saíram com bastante gosto de margarina, né, amor? Mas a gente vendeu. Escuta o que eu vou dizer para vocês, olha que lindo isso. Na primeira noite a gente vendeu 50 doces a R$1 cada um. Então 14 virou 50. No outro dia ela passou a madrugada, eu e ela enrolando docinho para a gente vender de novo. A gente ia trabalhar às 6 da manhã. A gente passou a madrugada enrolando e a gente já vendeu, sei lá, 80. Tem testemunha aqui que estudou comigo que sabe dessa história. E a gente começou a vender docinho na faculdade, a gente veio um intelecto do alto, uma sabedoria de Deus, que a gente nunca tinha tido tanto dinheiro na nossa vida. A gente tinha R$100 por dia, às vezes R$150 por dia, e a gente pôde começar a comprar as coisas. Nós compramos uma geladeira, nós fizemos a nossa festa de casamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando tu vai para debaixo do senhorio de Deus e tu pede: Senhor, me dá um intelecto do alto, me dá uma saída, me dá um escape, Senhor, vem com tudo, muda a minha mente, Senhor, eu sou limitado, eu sei, mas me ajuda. Sabe, gente, foi maravilhoso. E ali a gente aprendeu a empreender. E até hoje a minha mulher é empreendedora, quem conhece ela sabe, ela não para. Mas sabe, nasceu ali algo, porque Deus, Ele tem algo para mim e para você, mas a gente precisa romper. A linha. Então, por que estás falando isso? Mediante uma palavra de amor, porque a generosidade vai abrir porta, sabe? Se tu for generoso, Deus vai olhar para ti e vai dizer: enche o celeiro dele, enche o celeiro. O meu advogado está à direita de Deus dizendo: enche o celeiro dele, porque há uma bênção, há uma provisão na obediência e na simplicidade, sabe? Eu não estou falando só de dinheiro. Aí todas as outras coisas, as pessoas olham e dizem: ah, como é que vocês estão aí? 22 anos, nem parece, né? Parece que eu tenho 25. 22 anos. Eu digo, meus irmãos, se vocês souberem o que a gente passou para chegar até aqui, mas quando nós encontramos Jesus, foi uma graça derramada sobre a nossa vida, sabe? Graça imerecida, não tinha mérito nenhum, mas Ele veio, Ele nos amou primeiro. E hoje a gente está aqui testemunhando com a nossa família para que o nome de Jesus seja glorificado. E eu tenho certeza que essa glória está alcançando vocês, amém? Amém, igreja, glória a Deus, aleluia. E eu queria convidá-los a construir uma visão segundo o coração de Deus. Olha que coisa mais linda. Deus espera que a gente se alegre nele. Eu estava conversando com uma amiga minha, esposa do meu amigo, já sabem quem é, e ela falando assim: ó, Lilinha, a Dai, Lilinha, a alegria do Senhor é a nossa força, sabe? Não tem como um cristão não ser alegre, não tem, porque a gente encontra todas as coisas nele, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil. A alegria do Senhor é que nos fortalece, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Gálatas 5, já adiantei, mesmo em tempos difíceis, pressões, rejeições, incertezas, é essa alegria de Neemias 8:10 que nos sustenta. Essa alegria não depende das circunstâncias, ela vem do Espírito Santo. Ela vem do Espírito. E agora eu vou entrar nos frutos do Espírito, os frutos que o Espírito gera. Olha que coisa linda, Gálatas 5, 22 e 23 nos ensina que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são produzidos por esforço humano, e é isso que eu quero te dizer, sabe? Não é por esforço, mas é por uma transformação promovida pelo Espírito Santo. É por uma transformação interior promovida pelo Espírito. Por isso que eu te convido a andar com o Espírito Santo. Sabe, é o único livro que o autor está contigo. Ele está te guiando. Sabe, salta aos olhos. Quem aqui está acostumado a ler a Bíblia sabe o que eu estou falando. Às vezes tu vai passar por um versículo milhares de vezes e tu não vai ter entendido, mas chegará um dia que ele te salta aos olhos, porque é aquilo que o Senhor está querendo comunicar contigo naquele momento. Amém? Mas só vai ter essa experiência quem mergulhar profundamente. A pessoa alegre, ela é segura, ela é confiante. Quer um exemplo de alegria? O Chicão, meu irmão precioso. O Chicão é confiante, é alegre, né? Anda com uma alegria a alegria do Senhor é a nossa força, sabe? Isso é lindo no meio do povo de Deus, isso é maravilhoso.
Isso traz graça, traz verdade. A alegria é resultado de um relacionamento profundo com Deus. Não tem como a gente ser alegre se a gente não tiver um relacionamento profundo. E eu confesso para vocês que eu tenho aprendido muito sobre isso, porque às vezes eu tenho aquela cara de cavalo comprida, mas eu sou bem alegre, fora de casa. Às vezes em casa eu tô com a cara que é um réu. E aí a minha família me cobra assim, ó, só tem que ser aqui dentro que é lá fora, né? E eu tenho aprendido, a Clara tá rindo, então é verdade. E eu tenho aprendido sobre isso, mas é um convite que eu te faço essa manhã. Vamos aprender junto. O pastor Fabianinho falou aqui outro dia no culto de homens, a nossa melhor versão tem que ser para nossa casa, sabe? A nossa melhor versão tem que ser para nossa família. Mas quanto eu mais me relaciono com o Senhor, mais seguro eu fico, mais obediente eu fico e mais alegre eu fico. Amém? Mais obediente e mais alegre. E eu tô assim, porque a obediência gera paz e paz gera alegria. Só que não é aquela paz da conta bancária azul. Amém? Quem está comigo? E vou explicar isso. Pelos índices, boa parte da população brasileira está no vermelho. Amém? Então entre nós há irmãos que estão no vermelho. Amém? Está tudo certo. Vamos orar para que Deus nos coloque no azul. Mas independente de estar vermelho ou azul, a gente precisa estar em paz em Cristo, colhendo os frutos dos nossos erros, né? E corrigindo a rota a partir de agora, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E Deus vai nos dar a ideia de fazer brigadeiro, amém? De fazer cookies, de fazer outras coisas. Então minha oração é para que Deus dê para vocês aquilo que ainda não foi revelado, sabe? Aquilo que o Senhor diga, não, isso aqui é para o meu filho. Agora sim, ó, estejam atentos àquilo que Deus quer falar. Porque às vezes a gente não ouve a voz de Deus porque a gente não anda com Deus. Se a gente não anda com Deus, qualquer voz é voz. Amém? Então a gente pode estar indo para o caminho errado. Então fique atento, só reconhece a voz de Deus, se é Deus falando, quem anda com Ele. E eu caminhando para o final, eu queria dizer para vocês que Deus se importa com vocês. Deus se importa comigo e com vocês. Ele nos escolheu, baseado no que eu li biblicamente, nos consagrou, nos conhece e nos constituiu profeta para as nações. Sabe? Eu falei um pouco antes, né? Ser profeta, rei e sacerdote de um lar exige muito da gente. Levar palavra, levar direcionamento, dar direção. Como um rei dentro do meu lar, eu preciso entender que reino dividido não subsiste. Amém? Quando o reino está dividido não subsiste. Um homem não pode andar para um lado e uma mulher para o outro. Vocês têm que andar alinhados. A gente fala aqui no curso de casais sobre isso. O casal precisa estar alinhado. Não dá para eu ir para a direita e a minha esposa ir para a esquerda, ou eu ir muito rápido, ser super espiritual e a minha esposa nada espiritual. Não. Espera o tempo. Testemunho da Lani, né? Que era bem crente, o Dirceu estava caminhando, ela parou para esperar o Dirceu. Foi ou não foi, Lani? E olha aí que lindos, hoje são responsáveis pelo ministério de casais aqui da igreja. Mas às vezes acontece isso, a mulher vai, e o homem fica. Aí a mulher vem aqui, pastor, o meu marido não se converte, não tem jeito. Pois é, mas na quinta-feira que era para te estar fazendo comida para ele, tu está na igreja, ele vai querer o quê? Estão entendendo? Só que assim, começa a respeitar o processo do teu marido. Amor, tem uma reunião de homens lá que é bem legal. Vamos fazer o seguinte, tu vai numa quinta e eu vou na outra. Vamos uma por mês. E aí nas outras duas a gente fica junto. E aí começa, sabe? Aí começa como um dínamo. Entendeu? E aí as coisas vão acontecendo. Glória a Deus. Mesmo que o mundo diga ao contrário, que a gente não tem valor para Deus, a gente tem valor para Deus. E se você está cansado, aflito ou sem direção, lembre-se, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Queria chamar os meninos, os músicos, por favor.